Bom dia, bom dia! Vamos começar então a nossa 23ª videodica falando de período populista. O período populista vai de 1945 a 1964. Começamos essa videodica falando dos partidos políticos da época. Os principais partidos eram o PSD, a UDN e o PTB. Além, é claro, de podermos falar em PCB, PRP e PSP. O período foi também marcado pela Guerra Fria, que vai dividir o mundo, na chamada ordem bipolar, capitalistas versus socialistas. Para dar continuação a essa videodica, a gente tem que lembrar e destacar uma coisa só, que o Dutra, para alguns livros e para alguns vestibulares, não vão considerar ele como sendo populista. Ponto. Eu enquadrei ele no período populista nessa videodica para não deixar ele solto. Muito bem. Quando o Dutra toma posse, ele instala, a Assembleia Nacional Constituinte para criar uma nova Constituição, que será a 5ª Constituição do Brasil. Vamos a ela então. A 5ª Constituição brasileira foi a de 1946. Quais eram as características? Autonomia dos estados e municípios, o Senado vigorava junto com a Câmara de Deputados, liberdade de expressão e de religião, eleições para todos os cargos, igualdade de todos perante a lei. E olha só, agora a mulher, ela tinha a obrigatoriedade de votar, não mais era facultativo. A abolição da pena de morte, que vigorou aqui no Brasil durante um curto tempo, durante o Estado Novo. O direito à greve, volta do cargo de vice-presidente e a proibição da existência de partido político que contrariasse a ordem democrática. Vamos voltar então neste item aqui. O Eurico Gaspar Dutra, vai de 1945 a 1951. E ele vai assumir após a derrubada de Vargas em 1945. Ele vai decidir romper com a política nacionalista de Vargas e ficar totalmente ao lado dos Estados Unidos. Quais são os principais fatos do governo do Dutra? O Plano SALT, que queria melhorar a saúde, a alimentação, o transporte e a energia, desenvolveu uma política liberal que acabou com a intervenção do Estado na economia, a entrada maciça de produtos importados e a realização da missão ABINC, que é para desenvolver essa política liberal e dar liberdade ao capital estrangeiro. Conclusão do governo Dutra: acabou em meio à crise econômica, à inflação e a greves. Por isso temos o segundo mandato de Vargas, a volta de Getúlio Vargas, que vai ser de 1951 a 1954. E ele vem com a campanha política de pai dos pobres. Mesmo mantendo o PCB na clandestinidade, o Vargas não vai impedir que muitos comunistas participem do Ministério do Trabalho e dos sindicatos. O Vargas vai desenvolver uma política mais liberal do que a do Estado Novo. Por quê? Porque ele vai permitir, por exemplo, a greve de 300 mil operários paulistas em 1953. Neste segundo mandato, ele vai procurar convidar políticos de todos os partidos para fazer parte do seu ministério. Ele vai conseguir se equilibrar, através da política nacionalista e também de investimentos estrangeiros. As principais realizações do Getúlio Vargas nesse segundo mandato serão as seguintes: ele vai lançar o Plano Laffer, que visava desenvolver a petroquímica, a siderurgia, os transportes, a energia e as técnicas agrícolas. Em 1951, ele cria o BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.
Em 1953, né, com a Lei 2004, criava a Petrobras, que estabeleceu o monopólio estatal da extração e do refino deste produto. Também teve o lançamento da Eletrobras, seguindo a mesma tendência nacionalista da Petrobras. O Vargas vai anunciar o reajuste do salário mínimo em 100%, o que vai aumentar a ira da burguesia e do capital internacional. Para eles era muito ruim este aumento, né, este reajuste do salário mínimo. Eles não queriam pagar os funcionários em 100%. Muito bem, o Vargas vai continuar buscando um desenvolvimento autossustentável e de caráter nacionalista, o que acabou não ocorrendo devido à grande oposição interna e externa. Lembrando só o seguinte, na política externa acontece o Acordo de 1952 com os Estados Unidos, que era o Acordo Militar de 1952. O grande opositor a Vargas, né, era o jornalista e deputado federal Carlos Lacerda, conhecido como O Corvo. Ele era líder da UDN e iniciou uma campanha difamatória aberta contra o Vargas. Lembrando que o Carlos Lacerda era dono do jornal A Tribuna da Imprensa. Os militares também estavam na oposição ao governo. E em 1954 eles lançam o Manifesto dos Coronéis, que advertia o presidente para a infiltração de novos elementos, né, de elementos comunistas nas Forças Armadas e na política nacional. A oposição era cada vez maior, mas faltava um ponto marcante contra o presidente, né, que pudesse deixar ele de escanteio. E esse ponto veio com o atentado da Rua Toneleiros. E o que aconteceu? O Carlos Lacerda, ele foi vítima de um atentado à bala. Um dos tiros acertou seu pé esquerdo e aí ele se fingiu, né? E se fingiu de coitadinho, enfim. Realmente ele tinha levado um tiro, mas será que foi tudo isso que aconteceu? É aí que resta a dúvida. Muito bem. Aí ele levou um tiro no pé esquerdo, mas houve um fato mais grave. Houve a morte do seu segurança particular e major da aeronáutica, Rubens Florentino Vaz. Aí veio todo um inquérito para apurar os suspeitos, apurar os fatos e que ficou conhecido como República do Galeão. Por fim, se chegou ao nome de Gregório Fortunato, que era chefe de segurança de Vargas e que vai confessar a autoria desse crime, mas vai negar a participação de Getúlio Vargas. Após isso, houve vários pedidos de afastamento do presidente, como, por exemplo, o Manifesto dos Generais, feito pelos oficiais da Aeronáutica, Exército e Marinha. O fim será em 1954, né, com o anúncio do suicídio de Vargas e a carta testamento, né, feita por ele, onde a gente pode lembrar da sua frase impactante: saio da vida para entrar na história. Muito bem, galera, por essa videodica era isso, e na próxima continuaremos falando dos presidentes populares, JK, Jânio Quadros e Jango. Valeu, gente, até mais!